Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Longe da moral religiosa, a continência, a repressão sexual foi condenada como causadora de sofrimento e infelicidade. A suposta liberdade sexual dos dias de hoje nos fez mais realizados e felizes? Ou a nossa busca constante pela sexualidade bem resolvida pode ser também uma prisão para a alma? Entre a luxúria maldita e a castidade impossível, haverá saída? Bom, sexo está sempre na moda. Mas a luxúria é um pouco mais do que sexo. Não é simplesmente sexo. A questão com a luxúria é porque, depois da Revolução Sexual, criou-se uma ideia assim de que a compulsão pelo sexo poderia ser alguma forma de saúde, né? Ou que o sexo poderia redimir a vida. Isso por conta de uma certa liberação sexual chamada, que antes as pessoas seriam todas reprimidas. Eu não acredito nisso. Eu muitas vezes escrevo na minha coluna, às vezes eu tive até problemas com algumas avós, que as nossas avós, eu imagino que elas transavam e gozavam mais do que nós. Justamente porque hoje a gente tem muita propaganda sobre sexo, a gente tem um discurso de sexo bem resolvido, de que está tudo certo se você transar. E a minha hipótese sempre é que quem acha que sexo salva a vida é porque na realidade não faz sexo. Então idealiza. Porque uma pessoa que tem prática sexual sabe que, primeiro, isso está dentro do cotidiano, né? Não é uma coisa que você faz dentro do seu cotidiano. E a luxúria é uma coisa séria. A luxúria sempre destrói a paz em nossa alma. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. A luxúria é uma coisa que invade sua alma, né? Nós vamos passar umas cenas aqui que falam de desejo heterossexual. Você imaginando como o nosso personagem que a gente vai ver, você vê uma mulher e você começa a ser meio que devorado pela imagem dela e você começa a querer entrar no corpo dela com os olhos. E aí a gente tem a impressão que o objeto que está de alguma forma sofrendo essa pressão é só a mulher, no caso desse desejo masculino pela mulher. Mas não, a pessoa que sofre a luxúria, a vida dela vai saindo do ordenamento natural, ela vai tendo problema para trabalhar, não basta só fazer sexo real, nas horas vagas tem que ver filmes, imagens, fotografia. O objeto de desejo, os seres humanos que se enquadram naquele objeto de desejo, você começa a desejar um monte de gente mais do que você gostaria. Então no meio do dia você tem que parar para fazer alguma coisa, para aliviar aquela tensão. Todo mundo que diz que é bem resolvido sexualmente, eu fico meio desconfiado. Ou você está um pouco para cá, ou você está um pouco para lá. Tem muitos relacionamentos que caem naquele hábito contínuo de uma vez por semana, uma vez por mês. Os caras tomando Viagra para conseguir ter ereção. Porque os caras precisam... As mulheres podem só fazer fake orgasmo, né? Fingir. Os caras não. Para ser fake, o cara tem mais trabalho. E aí, com Viagra, os caras entraram no mundo do fake orgasmo também. Porque eles tomam Viagra, isso é um fenômeno conhecido, para conseguir comparecer, como se fala. Por outro lado, às vezes, e aí é o nosso tema muito mais hoje, a gente acaba desenvolvendo uma certa obsessão. E é esse sentimento de falta de limite, né, que está muito dentro da noção de pecado. Pecado é uma espécie de disfunção da natureza humana. A natureza teria uma função, tipo normal, naquele limite, até um certo limite, e o pecado significa que você ultrapassa esse limite. E você começa a se perder nele. Então você entra num âmbito assim onde esse tipo de vício no sexo, o vício de sexo não precisa ser sexo violento, pelo contrário, ele pode tanto se manifestar numa obsessão por garotas de programa, que é
a garota de programa, ela é ideal porque, mesmo que você pague 2 pau pela noite, você só vai gastar 2 pau na noite, certo? Depois que acabar a noite, acabou, né? Esse é o segredo da garota de programa, né? O vício em sexo com mulheres que não são garotas de programa é um vício em sexo mais perigoso. Porque, e eu digo isso para a gente compreender bem, a minha ideia hoje é passar para vocês assim, existe uma questão com a luxúria, que é a ideia de que a gente pode ter luxúria saudável. Não existe luxúria saudável. Não existe. Você pode ter uma vida sexual ativa, razoável, mas a luxúria nunca é saudável. Porque a luxúria sempre destrói, de alguma forma, um certo padrão do cotidiano, né? Ela esvazia as outras coisas de sentido. As outras coisas comparadas, essa é a ideia de pecado, né? Mas no nosso caso da luxúria, ela esvazia, o resto vai perdendo valor. E você vai começando toda a sua alma, todo o seu pensamento vai se tornando uma obsessão. E aí quando você olha, por exemplo, para a mulher, em 2 minutos você já começa a vê-la como objeto sexual. A gente tem toda uma certa aura assim de que é legal brincar com sexo, é legal brincar com sedução, e às vezes é legal mesmo. De repente ela está no metrô, uma vida chata, ela vê um cara bonitão, o cara começa a olhar para ela ganha o dia, né? Ele não disse para ela gostosa, mas ela sabe que ele estava pensando isso. E ela vai para o trabalho mais feliz, afinal de contas, essa é uma das coisas que o pecado faz, né? O pecado tem uma coisa que assim, numa certa medida, ele deixa a vida mais encantada. E o sexo é uma das coisas que mais deixa a vida encantada. Só que como ela topou com um sujeito que seguramente sofre de luxúria, ainda que esse nome não seja usado no filme, o nome do filme é Vergonha, né? Shame. Mas quando ela percebe, à medida que a cena vai seguindo, ela vai percebendo que ele não está brincando, não. A cultura contemporânea, ela flerta muito com a ideia de sexo como uma coisa assim que seguramente é algo que é sempre saudável. E você, inclusive, o Nelson tinha uma frase muito boa que é o miserável tédio da carne, que é essa sensação depois do evento da luxúria, depois do momento em que você vai enlouquecidamente atrás do sexo, você faz o sexo, 1 hora depois, se aparecer, você faz de novo, à noite você faz de novo, e depois você entra numa ressaca moral, né? E com aquele sentimento que é típico de pecado, de vício, que eu acho fundamental eu acho que só devia discutir moral em filosofia quem tem algum vício. Pessoas santas deviam se calar sobre o assunto. Se calar. Pessoas que têm uma vida organizadinha, certinha, que não tem nenhuma experiência de acordar de manhã e dizer: eu jurei que eu não ia fazer. Sabe esse sentimento? Eu jurei que eu não ia fazer isso. Eu me esforcei, estou me tratando, né? Estou lendo livros sobre o assunto, pessoas que conseguiram superar o problema. E aí no dia seguinte você acorda com álcool também, para quem tem vício em álcool, né? Qualquer vício ou qualquer pecado da linguagem antiga, né? Eu digo que só pessoas que têm algum tipo de vício deviam falar sobre moral, porque senão é mais ou menos, no caso de sexo, como, sabe aquela crítica que se faz muito a padres que ficam dando conselho sexual sem nunca ter feito, supondo que nunca fez, é claro, né? Ainda bem que fazem escondido, porque aí podem dar conselho sobre o que significa a experiência, né? Então assim, mas quando você vai falar de um assunto que você não tem experiência, então o pecado e o vício é uma luta constante, é um combate cotidiano. No caso da luxúria, como qualquer um dos pecados, quando bate no teto e a desarticulação total da vida acontece, então você tem que ficar medindo força com aquilo. Medindo força. E você acaba sempre perdendo. Esse é o sentimento
né, dos pecados e da luxúria especificamente, o sentimento de que você não vai conseguir resistir. Vai chegar uma hora, mesmo que você escape de uma, você gasta toda a energia ali para escapar, de repente numa outra situação, você não tem mais energia para resistir e daí você cai nisso. Então é uma experiência de aniquilamento moral. Hoje em dia, o sexo deixou a privacidade do quarto e virou assunto banal, até nas mesas de jantares familiares. Já em nossas relações, estamos constantemente dividindo a cama com a opinião de psicólogos, sexólogos, feministas, liberais e conservadores, nos sussurrando o tempo todo o que é sexo saudável. Mas será que toda essa facilidade de falar de sexo, de consumir sexo, poderia causar o efeito contrário e nos fazer broxar? Seguindo a lógica de que tudo que é proibido é mais gostoso, não seria a proibição um afrodisíaco? O pecado da tesão? E tem uma coisa também que caracteriza o pecado da luxúria. Na falta dos objetos A, você começa a desejar objetos B, C, D. Então, numa determinada situação, uma pessoa que normalmente não seria objeto de desejo sexual, na falta de outros, tudo bem, você vai. Entendeu? Quer dizer, uma pessoa que normalmente se sente desprezada, que ninguém se interessa por ela, que não assim, digamos assim, não encanta ninguém, não faz a torcida do Corinthians ficar animada, né? Na falta de alguém que faz, não tem tu, vai tu mesmo. Entendeu? Quer dizer, então, tem uma certa função social da luxúria em deixar algumas pessoas menos tristes, justamente porque consegue encantar. Mas, de qualquer jeito, a luxúria, ela é acompanhada de um vazio. E o pecado são justamente esses buracos negros aí, onde a natureza humana entra numa operação disfuncional. No caso da luxúria, então, o moralista sabe o peso que é quando uma pessoa tem uma escravidão ao desejo sexual. Na filosofia, quando você usa a expressão moralista, em filosofia, isso é uma expressão técnica, tá? Não significa pessoa que gosta de cagar regra, como a gente diz. Os franceses têm uma expressão mais chique, fait la morale, né? Em francês, uma pessoa que caga regra é uma pessoa que fait la morale, faz a moral sobre os outros. Aqui a gente é mais direto ao assunto. Não é isso que é moralista em filosofia. Moralista em filosofia é alguém que é especialista na alma humana. Especialista na natureza humana. Sabe como a natureza humana funciona. Ou melhor, como ela não funciona. Quando você analisa grandes moralistas, por exemplo, Dostoiévski, é um grande moralista, o romancista, não dá outra. Tinha vício, né? Ele tinha 2 vícios, jogo e mulher. Ele torrou o dinheiro dele todo nisso. Ele escrevia livro, ele já tinha vendido o livro que escreveu, já tinha gastado o dinheiro que ganhou, já estava escrevendo outro para conseguir pegar um outro adiantamento. Ele fugia da Rússia, porque os credores ficavam atrás dele, e aí você olha, Dostoiévski, puta cara. Com isso eu não quero dizer que você tem que ser louco para escrever grandes obras. Estou falando do tema da moral, né? Do tema da experiência do vício, do pecado. Ter alguns vícios é bom, inclusive, para você perder preconceito. Quando possível, retornava à roleta para perder tudo novamente. Tentava convencer a si próprio com argumentos tais como: posso descobrir o homem em mim antes que ele se perca. Não somente se afastou da vida, de seus interesses próprios e dos interesses sociais, de seus deveres de homem e de cidadão, de seus amigos, pois os tinha. Não somente se afastou de todo e qualquer objetivo que não seja o de ganhar, como até mesmo de suas próprias recordações. E não poderia deixar de ser assim? Será que não compreendo que sou um homem perdido? Mas por que não poderia ressuscitar? Bastaria por uma vez ter caráter, e numa hora poderia mudar toda a minha vida. Na França teve grandes moralistas, como Pascal, como La Rochefoucauld, né, no século XVII. O Pascal era viciado em jogo, né, ele era tão viciado em jogo
que ele inventou cálculos matemáticos e com isso estabeleceu as bases do cálculo de probabilidade, cálculo infinitesimal, só porque ele queria descobrir um jeito de perder menos dinheiro no jogo de dado, certo? Então assim, a obsessão era tanta que a inteligência dele era consumir. Ele conseguiu fazer isso. Como ele era gênio em matemática, ele fez, né? Desenvolver métodos para cercar a contingência, como a gente fala, a sorte. Ver como que você pode ter um mínimo de certeza que o dado, qual é a probabilidade do dado cair naquela posição. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.